castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus. E como a Miriam disse, né, o nosso pastor está viajando, então conduzirei o estudo nessa manhã, estudo da palavra de nosso Deus. E para iniciarmos, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos o versículo 4, do versículo 4 ao 9. Aumenta um pouquinho, pessoal, está com dificuldade. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Valeu. Vamos fazer essa leitura todos juntos, meus irmãos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e levar os nossos corações diante do Senhor em oração. Pai Santo, nós mais uma vez diante da tua presença te louvamos e agradecemos por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para meditarmos, estudarmos a tua palavra. Meu Deus, nós suplicamos ao Senhor que ilumine-nos neste momento, ilumine os nossos corações, para que a tua palavra encontre lugar, encontre repouso em nossos corações, que penetre e que, assim, produza também frutos para a glória do teu nome, meu Deus. Que nós possamos aprender que tu és o verdadeiro Deus e possamos aprender também aquilo que o Senhor requer de nós, o tipo de coração e de vida que o Senhor requer de nós. Meu Deus, tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso único, bendito e eterno Salvador. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, eles são a parte principal de uma famosa oração dos israelitas, que eu acredito que alguns até conheçam, não só uma oração, né, mas era uma confissão também daquele povo, que é o Shema, o famoso Shema. Essa oração, ela diz sobre quem é Deus, quem era o Deus que eles serviam, e também o que esse Deus que eles serviam requeria desses seus servos, desse seu povo, requeria de Israel. A respeito, então, de Deus, essa oração, ela nos diz que há apenas um Deus, um só Deus, e não uma pluralidade de deuses, como aquelas nações pagãs assim pensavam e assim acreditavam. E a respeito do que Deus requeria do seu povo, essa oração, essa confissão, ela nos informa que Deus requeria uma sujeição completa, uma sujeição de todo o ser, de todas as partes do ser humano. Então, o grande Eu Sou requeria dos seus servos isto, uma devoção completa e inteira. E esse amor, então, esse amor que eles deveriam, essa devoção que era devida a Deus, ela deveria ser externada em ações, em obras, mas ela deveria vir de dentro, de um coração devoto e sincero. E veja que as palavras como coração, que inclusive está no texto, ou então alma, todas elas apontam para o ser interior do homem, para a sua parte mais íntima, né? Para isso que há dentro de nós. Elas apontam então para isso, né? Para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, para os nossos anseios. Enquanto outras partes desse texto, eles nos fazem refletir mais sobre
a nossa própria prática. Veja então, meus irmãos, que nessa oração ou confissão dos israelitas, a mais importante delas, por assim dizer, um dos grandes focos dela, um dos grandes ensinos dessa oração era a devoção de todo ser, em especial do coração, dessa parte mais íntima do homem. E assim então, nos tempos de Jesus, quando os judeus, eles achavam, principalmente os escribas e fariseus, eles achavam que estavam servindo a Deus adequadamente, quando eles mantinham apenas uma aparência, mantinham apenas um exterior, eles supunham isso, eles estavam completamente enganados e descumprindo o que Deus havia dito no próprio Antigo Testamento, nesse texto que nós lemos. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 23, nós leremos o versículo 27 e 28, apenas para os irmãos se lembrarem que isso havia se tornado um costume uma prática comum entre os fariseus, escribas, entre os judeus daquela época, e que Jesus os reprovava por isso severamente. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Jesus vai lembrar eles nesses momentos aqui justamente disso, dessa devoção completa, sincera, interior também e não apenas externa. Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Voltem algumas páginas agora, em Mateus capítulo 15, no versículo 8, nós também temos uma mensagem muito semelhante. Mateus, no capítulo 15, versículo 8. Jesus, ele mais uma vez repreende os fariseus e os escribas. Mateus, vamos ler todos juntos novamente, irmãos? Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebam, então, que no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, e em especial nas palavras de Jesus, registrado nos Evangelhos, o coração ele é provavelmente o termo mais utilizado para se referir a essa parte interior, essa parte mais interna do homem. E Jesus dá grande ênfase no coração das pessoas. E então, diante disso, dessa ênfase que Cristo dá no coração das pessoas, e como nós lemos, o Antigo Testamento também dá essa ênfase no coração das pessoas, eu quero propor aos irmãos nós refletirmos sobre o porquê. Por que Jesus dá toda essa ênfase ao coração e qual é o coração que Jesus requer do seu povo, qual o coração que Deus requer dos seus filhos. E nós veremos então que Jesus ele se importa, nós dividiremos em 3 pontos. Nós veremos que Jesus ele se importa em extremo com o nosso coração, com o coração das pessoas, porque o coração ele pode se render ao pecado, mas ele pode e deve amar a Deus. Em um segundo momento, nós veremos também que esse coração, o nosso coração, ele é responsável por rejeitar a palavra, mas ele pode receber essa palavra e deve receber a palavra, a pregação. E, por fim, um terceiro ponto, antes de concluirmos, nós veremos também que o coração ele funciona como que uma fonte que direciona toda a nossa vida prática, todo o nosso exercício diário é o coração, vem do coração. O coração, então, ele é essa fonte. E nós, então, iniciaremos abordando o primeiro ponto. O coração ele pode se render ao pecado, mas ele pode e deve se render a Deus. E para isso eu vou convidar os irmãos a abrirem também Mateus, no capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 28. Vamos ler juntos, meus irmãos? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração,
já adulterou com ela. É comum, meus irmãos, que os homens, pelo menos aqueles que querem aparentar uma vida honesta, uma vida digna aos olhos da sociedade, eles guardem, então, aquilo que as pessoas podem ver e ouvir, né? Eles tomam esse cuidado e eles tentam manter as aparências. Isso era comum nos tempos de Jesus, mas até mesmo hoje isso é comum. Contudo, Cristo, ele é claro em dizer que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós desejamos, aquilo que passa dentro de nós, em si mesmo, pode ser um pecado, podem ser pecaminosos contra Deus e ofendem a Deus. Não apenas aquilo que as pessoas veem e ouvem, mas aquilo que nós pensamos e desejamos podem ser ofensivos a Deus. Por mais que nunca se torne uma prática, por mais que as pessoas nunca saibam que nós pensamos sobre isso, ainda assim é pecado, esse pode ser um pecado contra o nosso Deus. Repare então que essa simples intenção do coração, simples entre aspas, ela é considerada como o próprio adultério, como a própria prática desse pecado por Jesus. É claro que isso, na verdade, não é simples, né? Simples é apenas uma forma de falar. Isso é realmente um grande pecado contra o nosso Deus, que sonda e examina os nossos corações, o mais profundo de nosso ser, e que, de fato, um dia julgará os segredos de nossos corações naquele grande dia. Mas eu digo simples, simplesmente porque as pessoas veem assim hoje na nossa sociedade. Elas entendem que esse tipo de pecado interior é um pecado que às vezes não conta, que é algo de menor significado. Mas Cristo ele não trata dessa forma, ele trata como se fosse um pecado. Ele não faz essa distinção entre a prática e o desejo. Para Cristo, em Cristo nós aprendemos que tanto o desejo quanto a prática em si são pecaminosos e ofensivos contra Deus. E ainda nesse sentido, vamos abrir agora em Mateus, no capítulo 9, no versículo 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Na verdade, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4 para entendermos um pouco melhor toda essa situação aqui. Um pouco mais do contexto, né? Versículo 2 ao versículo 4. Vamos ler juntos? Eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Nesse texto, mais uma vez, Cristo ele nos ensina que não era necessário desprezar a Cristo com palavras ou ofendê-lo com os lábios de uma forma audível, para que o indivíduo então cometesse esse pecado. O simples cogitar, mais uma vez simples entre aspas, cogitar do coração dos escribas, dos fariseus, já era pecaminoso, era ofensivo contra Deus. E por isso, meus irmãos, o coração ele é tão importante então, porque ali o homem pode pecar contra Deus, ali a rebelião do homem contra Deus pode ser revelada e o homem pode se entregar a isso. Mesmo que isso nunca se torne a prática, passe apenas no coração. Mas o que Cristo requer então deste mesmo coração, como já fora lido, é que ele se renda completa e inteiramente a Deus e que o ame acima de todas as coisas, como nós lemos tanto na leitura inicial, em Lucas, como também no Shema, em Deuteronômio. E para isso, então, para que nós vejamos o tipo de coração que Cristo requer, não um coração dividido, mas um coração inteiramente dedicado a Ele, vou convidar os irmãos que abram também Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar um outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O contexto mais amplo desse versículo está falando especialmente de riquezas, né, de dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego a elas. E Cristo diz aqui
que tudo isso funciona como um servo. O servo não poderia servir a dois senhores rivais, dois senhores inimigos, ou ele agradaria a um e desprezaria o outro. Assim também, Deus e todos os demais ídolos, e especial a riqueza, ela concorre com o nosso Deus, como se fossem senhores mesmo, diferentes, como o servo, né? Nós seríamos os servos nesse caso. E assim, o nosso coração deve se render completa e inteiramente a Deus e não a esses ídolos, não ao pecado. E esse, então, é o coração que Cristo quer. E agora nós leremos também em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37. Este texto já foi lido, como eu disse, em Lucas, um fariseu dá essa resposta a Jesus, né? Ele cita o Shema que nós lemos em Deuteronômio. E aqui o próprio Jesus confirma, né, a importância desse texto, quando ele mesmo responde que esse era o grande mandamento, né? Jesus é questionado sobre quais são os grandes mandamentos da lei, e ele responde em Mateus 22, do versículo 37. Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Vocês se lembram, então, meus irmãos, nós já lemos isso em Lucas, em Deuteronômio, e aqui Jesus cita mais uma vez. O coração nosso coração, ele pode se entregar ao pecado e pecar deliberadamente contra Deus, mas o coração que Deus requer, que Cristo requer de nós, é um coração que o sirva inteiramente, que o ame completamente, com toda a sua força, com todo o seu ser. Este é o coração que Cristo requer de nós. Por que, então, só revisando este ponto, por que o coração é tão importante para Cristo? Porque o coração em si, por si, ele pode pecar contra Deus, mas ele também pode e deve servir a Deus, e é isto que Cristo requer de cada um de nós. E o nosso próximo ponto, ele nos informa outro motivo pelo qual Cristo ele se preocupa tanto e ele dá tão grande ênfase assim no coração. É porque o coração ele pode receber a palavra, a pregação, mas ele também pode rejeitar a palavra. E para nós pensarmos sobre esse texto, sobre esse tema, né, sobre essa justificativa, eu vou convidar os irmãos que voltem em Mateus capítulo 13. Nós faremos uma leitura de alguns versículos desse capítulo. Mateus capítulo 13. Mateus, do capítulo 13, do versículo 1 ao 23, o grande tema aqui que Jesus fala, né, sobre rejeitar ou receber a sua palavra, né? E ele compara aqui o nosso coração como uma terra que pode ser dura e rejeitar a semente. A semente não entra, não penetra e não produz os frutos. Ele faz essa comparação aqui. Se o solo, né, a terra for dura, ele faz isso. A semente é lançada, mas fica sobre a superfície e não brota, não nasce. Assim também é a palavra de Deus. Se ela não penetrar profundamente em nossos corações, ela também não nascerá, não brotará e não dará os seus frutos. Do versículo 1 ao versículo 9, nós não leremos todo o capítulo, né, todo o texto, mas os irmãos podem olhar e vocês se lembrarão, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela conta sobre 4 tipos de terreno. Ela conta sobre um terreno que é próximo ao caminho, então que provavelmente é um terreno mais pisado, um terreno duro, e que a semente é lançada e não penetra. Em seguida, ela conta também sobre um terreno pedregoso, em que essa semente chega até a brotar, mas ela não encontra ali meios de se enraizar, e ela morre com o tempo. Depois ele conta também sobre uma semente que é lançada próximo a espinhos que sufocam essa semente quando ela brota e nasce. E, por fim, ele conta, então, de um terreno bom, de um solo bom, em que a semente é lançada e frutifica e dá frutos a 100, a 60. Então, esse é do versículo 1 ao 9, nós temos essa parábola. Do versículo 10 ao versículo 17, Jesus
ele interrompe um pouco essa sequência da parábola e ele explica aos discípulos, eles perguntam, né, por que o senhor fala em parábolas? E Jesus ele vai explicar então por que o seu ensino era por parábolas. E mais uma vez, os irmãos podem acompanhar comigo, no versículo 14 e 15, ele se vale de um texto de Isaías do capítulo 6, do versículo 9 e versículo 10 de Isaías. Jesus ele responde então fazendo essa citação. E ele diz assim, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, no versículo 14 e 15 de Mateus 13. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus aqui está então dizendo das pessoas que ouviam as suas parábolas, mas não entendiam, não compreendiam. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, vejam que a história ela é a mesma. Tanto as pessoas rejeitavam os profetas no Antigo Testamento, como as pessoas rejeitavam a Cristo agora na sua vinda, porque o coração deles estava endurecido. Eles viam, eles ouviam, mas eles não entendiam e não percebiam, nem se convertiam, porque o coração já estava duro, o coração estava fechado para a palavra, para a pregação. Inclusive, isso é meio cíclico, porque o coração duro, ele faz com que a palavra seja rejeitada. Mas como a palavra é rejeitada, ela faz com que o coração continue sendo duro. Isso parece um ciclo, não é mesmo? E no versículo 19, Jesus, ele ainda explicando a parábola, ele fala um pouco mais sobre essa dureza do coração, agora já falando dos significados, né? Ele diz assim no capítulo 13, versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olhem bem, aquele coração duro que rejeita a palavra e não permite que essa semente, então, penetre profundamente e brote e dê o seu fruto. E esse coração que rejeita essa semente, ele ainda a tem roubada pelo próprio Satanás. Então, meus irmãos, Jesus ele se preocupa com o coração dos seus ouvintes também por este motivo, porque é no coração que nós recebemos a palavra de nosso Deus ou que nós a rejeitamos. E o coração que Cristo requer, então, de nós, é esse coração que aceita, como nós vemos no versículo 23 desse mesmo capítulo. Vamos ler juntos? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Cristo procura, então, Cristo requer um coração que aceite a sua palavra, que a receba alegremente e que permita que ela frutifique. O nosso Senhor requer que nós ouçamos a palavra, que venhamos dar atenção à sua palavra e que a deixemos penetrar profundo em nosso coração. E o terceiro e último tópico, nós veremos nesse momento que Jesus ele se importa com o coração, porque o coração ele é como uma fonte, então, que pode jorrar águas amargas ou águas doces. O coração, ele direciona a nossa vida prática, o nosso cotidiano, e ele pode nos direcionar, então, tanto para o pecado, para a prática pecaminosa, mas ele também pode nos direcionar para o serviço a Deus. E para pensarmos sobre esse tópico, eu vou convidar os irmãos que abram em Mateus, está pertinho do capítulo 13, nós leremos agora no capítulo 15, no versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Vamos ler juntos? É apenas um versículo. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Nós já vimos, no primeiro ponto que nós analisamos, que o coração ele pode pecar em oculto, no seu íntimo, sem que ninguém fique sabendo, sem que ninguém o saiba, apenas o nosso Deus. E nós vimos que isso é pecado em si. Mas aqui nós vemos que do coração, desse mesmo coração, procedem também a prática. Não tem como a pessoa pecar externamente se ela já não tiver primeiramente pecado no coração. E se ela peca e se ela transgride a lei de nosso Deus em sua prática, é porque ela já transgrediu a lei de nosso Deus no nosso coração. Não é impossível ela ter uma prática que ignora a Deus, que é contra Deus, e o seu coração não ser contra Deus. É exatamente isso que uma fonte faz. A água ela fica dentro da terra, nas montanhas, por exemplo, e do interior da terra, então, a fonte tira essa água e a expõe. Assim também é o nosso coração. Aquilo que nós temos guardado dentro de nós, nós colocamos para fora por meio, então, das nossas práticas, né? Nós externamos aquilo que está cheio no nosso coração. Vamos ler ainda em Mateus, no capítulo 12, versículo 34 e 35, vai falar um pouco mais de como esse nosso coração é como um reservatório e como as nossas práticas evidenciam o que há dentro de nós, o que nós pensamos, desejamos e aquilo que nós amamos. Mateus, no capítulo 12, nós leremos o versículo 34 e o 35. Vamos ler juntos, meus irmãos? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisa más. Como eu disse, então, o coração ele funciona como um grande depósito, um reservatório, como uma fonte, então. E essa fonte, né, e do coração podem sair águas amargas, águas pecaminosas que nos conduzem ao pecado, ou águas doces, por assim dizer, que nos conduzem ao nosso próprio Deus. Pode vir, então, do coração o bem, ou pode vir o mal também. E é interessante notar como as palavras de Cristo aqui, mais uma vez, elas estão extremamente relacionadas com as palavras de Cristo no Antigo Testamento. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Provérbios, é um texto muito famoso também, muito conhecido, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus ele está sempre voltando ao coração, então, meus irmãos, porque desse coração é que procedem essas fontes da vida, do coração procede a prática do homem. Se esse coração for ruim, se ele estiver distante de Deus, inevitavelmente ele produzirá todo o tipo de pecado, todo o tipo de mal e de perversidade. Mas o coração que Cristo requer de nós, nós podemos encontrá-lo em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Eu vou pedir que os irmãos abram mais uma vez para nós lermos essa passagem. Mateus 5, 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós veremos aqui, então, o coração que Cristo requer de nós. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se o coração, meus irmãos, ele então é como um depósito, ele é como uma fonte, Jesus requer que essa fonte, que esse depósito, ele seja limpo, que ele seja puro. Esses que têm este coração puro, este coração limpo, eles, o texto nos diz, que verão a Deus e que viverão eternamente diante desse Deus. O coração, então, ele é extremamente importante para Cristo, porque ele é como um depósito, que pode ser bom ou mal, que pode nos levar ao pecado prático ou então pode nos levar a um serviço a nosso Deus. Esse, então, é o nosso último ponto. Eu gostaria de concluir com os irmãos, revisando rapidamente os pontos que passamos e acrescentando algumas poucas coisas. Meus irmãos, em concordância, então, com o ensino de toda a Escritura, Jesus
ele lança a sua atenção sobre o coração, como vimos, porque o coração ele pode se entregar ao pecado, mas ele pode amar a Deus, ele pode se render a Deus. E Jesus requer isso, que ele se renda a Deus, o nosso coração se renda a Ele. O coração, ele é também, por que Jesus então evidencia esse coração? Porque ele pode receber a palavra e ele pode rejeitar a palavra. E Cristo requer de nós exatamente isso, que nós aceitemos a palavra e que deixemos que ela penetre fundo em nós. E o coração, ele funciona, por fim, como nós vimos, como uma fonte, como um reservatório, que direciona toda a nossa vida prática, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, eu convido cada um de vocês a pensar, então, se nós olharmos para nós mesmos, quem pode, por si mesmo, por si próprio, garantir um coração assim, um coração que Cristo requer? Quem pode, quem tem, de fato, esse coração por si mesmo, por seu próprio esforço? Quem tem, então, um coração limpo, quem tem um coração puro, um coração receptivo à palavra de Deus, naturalmente ou por si só, por suas próprias forças? Quem pode garantir isso, meus irmãos, se nós analisarmos nós mesmos? Quando nós olhamos para nós com a ajuda da graça de Deus, nós vemos tantas inclinações más, tantas inclinações ao pecado, inclinações perversas. Contudo, se essa é a exigência de Jesus para nós, isso deve ser possível de alguma forma, deve existir uma maneira, então, de nós termos esse coração distinto, esse coração devoto e sincero a Deus. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, de um modo geral, o que nós percebemos e vemos é que Cristo requer de nós o que é chamado na Bíblia de um novo coração. E essa, na verdade, é uma promessa feita em todo o Antigo Testamento, especialmente encontrada nos livros de Jeremias, do profeta Jeremias, e no livro também do profeta Ezequiel. E eu vou convidar os irmãos que abram nesses livros também, em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, para que nós vejamos essa promessa de Deus de um novo coração lá no Antigo Testamento. Isso que Jesus está procurando aqui em meio aos seus discípulos, em meio aos seus ouvintes, é o que já havia sido prometido lá, tanto por Deus, né, por meio do profeta Jeremias e por meio do profeta Ezequiel. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33, nós encontramos essa grande promessa. Vamos ler do 31 ao 34, para nós lermos um pouco mais desse contexto, dessa promessa também. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, mas o nosso grande foco será o versículo 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver-os desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui nós somos informados, meus irmãos, que o próprio Deus, ele tomaria essa iniciativa então. O próprio Deus, ele escreveria suas palavras em nossos corações, ele as imprimiria em nosso ser. Isso também é profetizado por Ezequiel no capítulo 11 do livro do profeta. Vamos ler também mais esse texto? Ezequiel, capítulo 11.
Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. Vamos ler do 19 ao 21. Ezequiel capítulo 11, do versículo 19 ao 21. Vamos ler juntos, meus irmãos? Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em ídolos detestáveis e abominações, eu o farei recair sobre a sua cabeça e sobre suas obras, diz o Senhor Deus. Agora passem algumas páginas ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 26 e 27. Essa promessa, ela basicamente é repetida aqui nesse texto. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e o versículo 27. Lemos juntos mais uma vez, meus irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, se nós falamos anteriormente sobre o coração duro, que rejeita a semente da pregação, um coração em que a palavra não penetra e que não dá os seus devidos frutos, Deus, ele nessas promessas aqui, tanto em Jeremias quanto também em Ezequiel, ele promete produzir nos seus filhos um coração de carne, um coração que é então receptivo aos seus estatutos e disposto a observar e a guardar os juízos de Deus. Deus, meus irmãos, é quem dará um coração livre de imundícia aos seus filhos, um coração puro, um coração sujeito à sua vontade, um coração humilde e um coração manso, que inclusive esse é o coração que Jesus tem, um coração manso e humilde. Os irmãos se lembram dessa passagem em Mateus 11, 29? Vou pedir que os irmãos abram também para nós lembrarmos, quando Jesus fala sobre o seu próprio coração e para que nós venhamos aprender dele. Mateus 11, 29. Nós veremos sobre o que Jesus fala, então, a respeito do seu próprio coração. Vamos ler do versículo 28 ao 30, que fala um pouquinho mais, para entendermos um pouco mais desse contexto aqui, mas o nosso grande foco será o versículo 19, quando Jesus descreve, fala do seu próprio coração, dá algumas características do seu próprio coração. Vamos ler juntos mais uma vez. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o que Cristo ele requer de nós então, ou melhor, o que Cristo nos dá nessa nova aliança prometida no Antigo Testamento é um coração como o dele, é um coração puro, um coração manso e humilde, um coração que recebe a palavra, que recebe a pregação do Evangelho e que então produz frutos, um coração então que se enche da verdade, do bem, da graça de nosso Deus e jorra águas doces para a eternidade, como nós também temos registrado em João
Jesus, então, nessa nova aliança, nesse novo pacto que ele estabelece por meio da sua própria morte e ressurreição, ele nos dá um coração que é como o dele. Nós temos, então, um coração como o do nosso próprio Senhor, porque Deus é que gerou isso em nós. Não pelas nossas próprias forças, não pelas nossas próprias convicções, mas pela graça e pelo poder de Deus. Como então está escrito no Salmo 139, meus irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram também no versículo 23 e versículo 24. Essa deve ser aqui a nossa oração, diante da importância do coração, da relevância do coração para o Evangelho e diante daquilo que Deus, que Cristo requer de nós, Cristo requer dos nossos corações, nós precisamos fazer esta oração juntamente com o salmista. Salmo 139, os versículos 23 e 24, finalzinho do Salmo. O nosso coração, então, deve ser esse reservatório da palavra de nosso Deus, nosso coração deve receber a palavra de nosso Deus, nós precisamos fazer essa súplica ao nosso Senhor. Vamos juntos fazer essa leitura? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, que o Senhor ele nos ajude nessa difícil tarefa de avaliarmos o nosso próprio ser, o nosso próprio coração, as nossas próprias inclinações, e que o nosso próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo dê a nós, por meio então do seu Santo Espírito, esse coração novo, esse coração que o serve com inteireza, que o serve, que o ama completamente. E, meus irmãos, se nessa análise que nós fizermos, tanto hoje quanto ao longo de nossas vidas, nós percebermos que já temos recebido do nosso próprio Deus esse coração novo prometido tanto no livro de Ezequiel, como também no livro de Jeremias, esse coração, então, que Cristo requer, se nós percebermos isso, que nós temos esse coração, que temos recebido isso da parte do nosso Deus, que nós não nos gloriemos em nós mesmos, que nós não venhamos nos orgulhar de nós mesmos, mas que venhamos dar graças a Deus, porque isso é operação do Espírito de Deus nas nossas vidas e em nosso ser. Isso é graça, é misericórdia, é amor de Deus, porque por nós mesmos os nossos corações são duros e rejeitam a palavra, se enchem de mal e de pecado e pecam mesmo que ocultamente. Mas se Deus nos der esse coração, que nós venhamos o louvar e o exaltar por isso. Mas, meus irmãos, se analisarmos também os nossos próprios corações e verificarmos então inclinações pecaminosas, e se tivermos dúvidas sobre termos recebido ou não esse novo coração, que nós venhamos suplicar ao nosso Deus que Ele assim nos faça, que Ele assim opere e nos transforme. Ou então, se nós talvez tenhamos dificuldade de expor esse coração ao mundo, né, de levarmos a nossa vida prática a esse novo coração, que também supliquemos ao nosso Deus, porque Deus, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Em Efésios também nós temos que Deus, Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos, sonhamos, daquilo que nós pensamos. Então, se nós verificarmos algum problema em nosso coração, que nós elevemos ao nosso Senhor essa nossa necessidade e supliquemos que Ele opere e que Ele nos transforme e que Ele nos mude e que Ele nos conduza nessa jornada. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude então a avaliar as nossas vidas e faça-nos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, como Ele requer que Ele assim o faça em nós.